Muito boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nesta casa de amor, nesta casa de luz, que nos dá a oportunidade do crescimento através das nossas conquistas. As nossas maiores conquistas não é aquilo que nós acumulamos, mas sim aquilo que nós aprendemos. Só vale como conquista e mérito à medida que nós aprendemos e colocamos em prática. Aí realmente nós realizamos aquilo que Jesus e a espiritualidade amiga, na maior importância e na maior relevância, nos dá a oportunidade de cada vez mais chegarmos mais próximos do nosso Pai. Hoje é uma noite muito especial e aqui, diante de passarmos tanto tempo de calor, com o espírito agitado, porque a própria natureza, muitas vezes, não nos deixa refletir, e hoje nós estamos num clima gostoso, um clima fresco, dando a impressão que nós estamos em algum lugar, como imaginamos que seja a espiritualidade, um lugar fresco, onde nós podemos juntos refletirmos para que possamos, na próxima reencarnação, corrigirmos aquilo que nós temos ainda por crescer. E a figura maior que nos dá a oportunidade para que isso aconteça é nosso irmão de mão forte, Jesus Cristo. Nada poderíamos, no nosso sofrimento e nas nossas desistências e lutas, se não tivéssemos o colo da nossa mãe Maria de Nazaré. Sempre estamos amparados. Jamais poderemos, aqueles que têm fé, dizer estamos sós, fomos deixados. Jamais. Porque Maria e Jesus, com todas as correntes espirituais, estarão sempre conosco, em qualquer momento de nossas necessidades, inclusive nos nossos momentos de maior alegria. Para isso, vamos iniciar o Evangelho de hoje, aclamando Jesus com o nosso coração e a nossa alma. Vamos cantar a oração que Ele nos deixou. E com isso, os nossos irmãos que estão em casa acompanhando pelo Facebook, coloque também a sua água para fluidificar e entre conosco na mesma harmonia, na mesma alegria e na mesma fé. Perdoai as nossas ofensas.
céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Hoje, então, nosso Evangelho vai refletir sobre o entendimento da morte. Como é que nós vamos entender a morte sem ter uma convicção do que ela significa na nossa trajetória? Todos nós temos claro e repetimos muitas vezes que se existe uma coisa certa para nós, é que a morte um dia chega. Todos nós sabemos disso. Mas quantos de nós está preparado para quando chega esse dia? Muitas vezes eu estou preparado para que o outro vá, mas eu não estou preparado para a minha vez. Por quê? Porque eu acho que sempre eu tenho mais tempo. E o entender sem sofrer, o espiritismo de cristão, de Kardec orientado, nos dá com clareza quanto nós não precisamos ter medo da morte. Mas nós ficamos a vida toda encontrando uma saída para nos livrar da morte. Mas não vamos buscar o entendimento. Sem entendimento, eu não posso ter fé. Eu posso acreditar no que cada filosofia, cada religião diz e seguir. Mas porque eu estou seguindo o que alguém disse, eu não estou seguindo o meu coração. E cada um de nós tem a liberdade e o livre-arbítrio de exercer a sua vida na medida de que sua consciência te orienta. Nós temos 2 pontos muito fortes para fazermos as nossas escolhas e buscarmos aquilo que nós realmente queremos da nossa vida. Nossa memória espiritual, ela já traz todas as informações, embora quietinhas lá, se fossem aparentes, não seria um processo de evolução, porque a gente fazia rapidamente o que tinha que ser feito e ficava tudo por isso mesmo. Mas nós temos essa base instintiva e nós também temos a nossa estrutura cognitiva, onde nós podemos ter um entendimento para nós daquilo que o nosso coração expressa. Portanto, falar sobre a morte, vocês vão ver que foi a coisa mais simples de colocar no Evangelho de hoje. Todos nós sabemos tudo o que é pertinente ao entender da morte. Mas será que nós estamos investindo no nosso aprendizado, no nosso estudo, para identificarmos aquilo em que nós realmente acreditamos, trazendo isso para um conceito de fé, sabendo exatamente para onde nós vamos? Porque eu tenho medo quando vou em algum lugar que eu nunca fui. Será que é escuro? Será que tem buraco? Será que tem ladrão? Eu não conheço.
Depois que eu passo a conhecer, vou uma vez, vou duas, vou três, eu já vou naturalmente. Por quê? Porque eu conheço aquilo. Não tenho que ter medo daquilo que eu conheço. Então, a morte é uma coisa que nós sabemos que é certo. Desde o dia que nós nascemos, já estamos sendo convidados para a morte. Cada um no seu tempo. Mas quanto de nós começa a se preparar justamente para saber que a decisão divina de nos trazer para cá e nos levar de volta é tão segura quanto a casa dos nossos pais? Isso vai depender de cada um. Então, nós só temos a oportunidade de não ter medo de alguma coisa quando nós temos fé. Quando nós temos fé e acreditamos, nós vamos entendendo todos os propósitos. Quando morre meu filho, eu tenho que saber que o propósito não foi tirá-lo de mim. Ele concluiu o seu tempo e foi de volta. Graças a Deus. Quando eu perco alguém importante para mim, muitas vezes esse tempo de essa pessoa me ajudar, indo embora, me dá a oportunidade de eu fazer o meu exercício e me tornar uma figura independente, sem aquela mão de apoio, mas pela minha segurança, pelo meu exercício, que me torna uma figura individual. E assim nós vamos ver que temos muitos tipos de desligamento, muitas partidas, muitos desencarnes. Cada um vai refletir em nós de uma maneira. Mas nós todos precisamos nos preparar. Apoiar é um ato de amor que cada um oferece quando um está em sofrimento. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque eu tenho que fazer o luto daquela perda. O luto daquela perda não significa, tudo bem, já perdi, me acostumei, o tempo passou, eu esfriei. Não, fazer o luto é a oportunidade de ter o entendimento daquela pessoa que foi. Fisicamente estar distante, mas eu senti-la tão mais perto de mim do que se ela estivesse fisicamente. Essa é a grande importância do entendimento. Ninguém vai perder o medo da morte. Ninguém vai entender a perda se não tiver claro de onde nós viemos e para onde nós vamos. E qual é o significado a partir do nosso Pai destas uniões e destas separações. Nós temos só esse tempo. Alguns com muita intimidade e alguns com muita dificuldade. Nossas histórias, elas foram construídas na espiritualidade para que que durante o nosso processo reencarnatório, encontrássemos inimigos, amigos, apoiadores, protetores, para que a gente conseguisse desenvolver a nossa tarefa. Muitas vezes a gente diz assim, puxa vida, aquela mãe acabou de ter o nenê, não senti que ela está com esse amor todo pelo nenê. Ela olha para ele, assim, com uma coisa difícil. Quem tem um entendimento da formação da família espiritual, entende que aquelas duas figuras realmente trazem uma certa dificuldade entre elas, mas vividas em outras reencarnações. E como é que o Pai está dando a oportunidade de que façam este exercício? Coloca aquela coisinha pequenininha no colo da mãe, no colo do pai. Quanto mais doente, mais acontece rápido a situação. E aí nós vamos cuidar, vamos começar a construir uma relação de cuidado, de proteção. Vai fugindo aquela coisa que nos incomoda entre um e o outro.
Quando a gente descobrir, a gente já tem amor. E aí, quando formos embora, nós vamos dizer assim, nossa, como é que eu consegui amar o meu inimigo? E eu passei na minha tarefa. Que eu não sabia que era o meu inimigo, e eu passei a amá-lo. O propósito reencarnatório de nascer e morrer é o tempo para nós fazermos estes exercícios. Portanto, quando alguém está conosco, está para fazer a tarefa. Então nós não perdemos ninguém. Quando nós estamos com alguém, o que acaba acontecendo? Nós estamos juntos. Quando nós nos separamos, nós continuamos juntos. Da nossa casa para a casa do Pai. Olha que maravilha. E as dificuldades? E para chegar de volta, quando a gente não tem o preparo para isso? Olha quanto é difícil para muitas pessoas. O suicídio, a morte acidental, uma doença repentina. Vou embora, perdido. Não tive tempo de me organizar. Assim eu penso. Só que a espiritualidade está lá inteiramente pronta para me receber, para me acolher, para me apoiar. Não só a mim que fui, mas mantém toda uma corrente de proteção para aqueles que ficaram. Aquele que tem fé nunca, nunca estará só, em nenhuma circunstância. E quando a gente diz que um ente querido nosso está sozinho, se tivesse comigo estaria melhor, porque Deus tirou de mim, eu estou blasfemando. Por quê? Para qualquer lugar que cada um de nós vá, vai acolhido pelo manto de Maria de Nazaré. Ninguém vai passar frio, ninguém vai passar fome, ninguém vai ter medo e ninguém vai ficar sozinho. Porque aqueles que nós deixamos aqui são apenas alguns personagens da nossa família. A grande família espiritual está toda no plano, torcendo para que cada um de nós consiga vencer a tarefa. E torcendo para que cada um de nós, cada vez mais, se prepare para chegar até lá. Então, antes de qualquer pensamento sobre o entendimento da morte, eu preciso ter o que ela significa para mim. Eu sou espírita, acredito piamente na reencarnação, mas não foi essa a minha formação. Eu tive uma formação fantástica religiosa. Não quer dizer que eu aprendi, só me foi ensinado o que era certo, correto. Mas em algum momento me disse, e começou a me incomodar, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E então eu comecei a pensar, como um pai tão bom nos joga, porque para mim a fantasia do inferno era me jogar no fogo. Eu morria de medo de fazer um pecado, não é por causa da minha consciência, é por causa do calor do fogo que já chegava perto de mim. E o tempo todo as pessoas reafirmavam isso. Era tia, era avó, era vizinha, era professora. E aí, então, um dia eu fiz uma malcriação para o meu pai. Meu pai é um homem firme. Imagine, lá naquele tempo, como as coisas não eram fáceis. Fiz uma malcriação para o meu pai, ele ficou magoado e me colocou de castigo. Passado a mágoa dele, e eu com meu coração apertado, ele veio e me deu um copo de Toddy. De graça. Aquilo era uma coisa que eu tinha que sentir como extremamente gentil. E ele não disse nada, nenhuma palavra. E eu fiquei pensando naquilo, isso é uma pegadinha, acho que quando ele voltar, ele vai me castigar, alguma coisa vai acontecer.
não aconteceu nada, a não ser que eu nunca mais tive sossego, enquanto eu não consegui refletir o que significava aquilo. Eu disse, se o meu pai, esse homem simples, naquilo que a gente coloca como referência de Deus, não me jogou na fogueira por uma coisa errada que eu fiz, ainda me deu a oportunidade de eu entender que, embora eu tivesse feito uma coisa errada, ele estava ali, continuava me amando, embora tivesse me corrigido. Eu disse, ninguém, nenhum pai, joga um filho na fogueira. E foi aí então que eu disse, eu só acredito numa coisa, eu vim de Deus e é para Ele que eu vou voltar. Não tem fogueira. Tenho que corrigir os meus atos. Responsabilidade. Errei, pago. Mas não vou para a fogueira. E a partir desse momento, eu comecei a entender que a morte era para algum lugar bom que eu iria voltar. E a partir do estudo do Espiritismo, que eu não tinha a menor ideia do que hoje eu sei, num lugar tão simples que é o Evangelho, que eu ganhei, nem comprei o meu primeiro Evangelho. Todas as respostas estavam ali. E a partir daí então, eu fui colocando a minha vida sem medo. Não é arriscando, mas seguindo a minha intuição. Buscando uma proposta. O que eu acho que hoje as pessoas têm a maior dificuldade porque têm medo de planejar o futuro. Porque o futuro é perigoso. Quem não planeja o futuro porque é perigoso é porque não tem fé. Acabamos de sair da Covid. Passaram muitos. Sobramos nós. Será porque todos nós temos olho azul e fomos diferenciados? Os que foram porque concluíram. E nós ficamos para entender o que significava perder. E o mais importante era tomar consciência de que nós, nem raça, nem religião, nem dinheiro, nem cultura, nem nada, tem autonomia. Porque a hora que completa o teu ciclo, você volta a prestar conta daquilo que você conseguiu. Vai ficar para a segunda época. A espiritualidade, na maior bondade, nos dá a segunda época. Nos preparando para que a gente retorne e faça novamente a lição. O Pai não tem pressa, Ele tem amor por cada um de nós. Então, nascer e morrer, quantas vezes forem necessárias para que a gente possa crescer. O tempo de vida é esse que somos apegados à matéria. É esse plano que nós estamos vivendo. O dia que sairmos desse plano, porque conseguimos evoluir através dos exercícios aqui dados, o que vai acontecer é que vai ser uma plenitude. Aí nós vamos sentir só desenvolvendo, não corrigindo. Tão bom, né? Quando a gente consegue só desenvolver. Meu afilhadinho saiu do manual do piano. Era muito chato, ele dizia, é muito chato. Quando ele conseguiu aprender, que tirou o manualzinho do piano, ele está pleno, porque ele toca do coração. E é assim que nós vamos um dia sair desse manual da terra, de expiação e provas, e vamos passar para a regeneração, quando estivermos prontos. Mas não adianta achar que nós vamos arriscar, como fazemos na escola, chutando as respostas, que nós não vamos passar se não tivermos todas elas concluídas. Só vale a resposta que foi feita em exercício prático. A morte do corpo físico não é o fim da jornada da alma, mas sim o início de uma nova etapa em sua evolução. Chico Xavier. Olha que claro isso tudo.
nos colocamos para o aprendizado. Saímos e voltamos para outra etapa, sempre visando a plenitude. E um dia lá nós chegaremos. Nosso tempo é como o tempo do nosso evangelho. Quando a gente olha no relógio, ele já está acabando. Portanto, vamos pensar cada um de nós que quanto será que ainda nós temos no nosso relógio? Quanto será que nós ainda temos na nossa agenda? Não importa quanto eu acho e quanto eu me sinto, mas o importante é ter a consciência de dizer assim, eu vou começar agora, porque se eu tiver alguma coisa, eu estarei preparado, e para mim será melhor. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem angústias das nossas necessidades. Então, quando nós estamos aqui, vivemos angustiados. Quando nós passamos na realização sem fadiga, sem cansaço. Sempre estamos pensando que vamos para um lugar melhor. Como eu sou psicólogo, eu trabalho com a morte e aqueles que não conseguem fazer o luto ou vêm pedir orientação para o luto. E nós temos uma figura na psiquiatria que foi iluminada, estudando isso tudo para nos ajudar, chamada doutora Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra suíça, e no livro que ela publicou sobre a morte e o morrer, ela nos orienta o processo do luto. Então é muito claro, nós não pulamos nenhuma etapa, nenhuma. O nosso sofrimento é uma fonte de aprendizado, porque não pulamos nenhuma etapa, temos que fazer todas. Além da saudade e da tristeza comum, todos nós sentimos saudade daqueles que foram. Ficamos tristes por ter ido. Mas, naquilo que é a elaboração e o entendimento, saindo da questão espiritual e nos apegando na questão da saúde mental, nós vamos ver que ela define a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Vamos rapidamente seguindo. Pense em cada um. Quando nos acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é negação. Não aconteceu de verdade. Ah, mas me falaram que eu estou com um câncer. Não, esse laboratório é ruim, eu vou fazer um exame num outro laboratório. Até no momento em que eu não tenho como negar, e aí então me entra a raiva. Por que isso está acontecendo comigo, sendo que tantas pessoas aí não valem nada e estão extremamente saudáveis? Depois eu imediatamente, qualquer um, busca barganha com o divino. Me tira dessa, me resolve essa, nunca mais eu brigo com a Rosinha. Vou de joelho pagar uma promessa. E assim por diante. Aí o divino, como não faz negócio, mas dá a cada um de nós a grande oportunidade de crescermos, ele não faz o atendimento daquele pedido. E aí então para onde nós vamos? Para a depressão. Não tenho mais sentido de nada. Até o divino me largou. E eu vou para o fundo do poço. Eu sempre digo que o fundo do poço sempre é perigoso. Simbolicamente, o poço é sempre estreito. E que nem eu que sou gordo, não dá para descer com o braço para baixo. Senão enrosca. Aí o que eu tenho que fazer? Descer com as duas mãos para cima. Aí vem o perigo. Qualquer um pode me puxar e me levar para qualquer lugar que não seja o da minha escolha.
se nós não temos consciência de para onde nós queremos ir, para quem nós queremos dar a mão, nos levam em sedução para qualquer lugar. E da depressão não tem mais saída. Eu tenho que aceitar. Quando eu aceito, eu entendo, eu volto para a minha vida. Então veja, como nós podemos abreviar a nossa vida sem vivê-la o tempo todo negativa, depressiva, contrariados, sem aproveitar aquilo que nós sabemos que a espiritualidade nos ensina todos os dias. Ao acordar, agradeça, porque você não sabe se é o seu último dia. Não porque você pode morrer, mas é o último dia possível de você fazer tudo aquilo que ainda lhe falta fazer. A primeira coisa é lembrar para quem eu tenho que pedir perdão. Isso é que o tempo não resolve. Eu posso não ir trabalhar e atrasar o meu salário, mas se eu morrer sem pedir perdão, isso vai pesar na minha balança. Então, todos os dias e todas as noites, agradecer o dia vivido, perdoar aqueles que nós achamos que nos fizeram algum mal e buscar o perdão daqueles que nós entendemos que precisamos pedir. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Despedidas são muito curtas. Não precisamos ficar neste sofrimento. Eles estarão conosco, porque são a nossa família espiritual. Santo Agostinho nos diz: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Que todos nós, nesse momento, aproveitemos toda a luz que aqui recebemos, nessa noite, onde tivemos a oportunidade, nesses poucos minutos, de estar aqui, juntos, com todos os espíritos, irmãos, amigos, que aqui estiveram conosco, passando por esta reflexão, mas de qualquer forma, vibrando com cada um de nós. Portanto, vamos agradecer e impregnar isso no nosso coração, voltando para casa com esse ensinamento, prontos para colocá-lo em prática. Jesus é irmão, nosso Pai é nosso Pai, Maria de Nazaré é nossa mãe. Nunca nos faltará uma família completa, uma família de amor. É só irmos buscar. Eles estão de braços abertos para nos receber. Então vamos juntos em gratidão lembrar a oração que Jesus nos deixou para que quando pudéssemos nos reunir, Ele estaria conosco, entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Retornando para os nossos lares,
vamos saindo em silêncio, porque a espiritualidade continua os trabalhos. Graças a Deus e graças a Jesus.